né? Mas você ficou com essa peixe na época? Não, Alguém... eu acho que a direita gosta a direita envergonhada Sim. gosta de alimentar essa fantasia para aliviar sua própria culpa. Tá. E eu disse não, muito pelo contrário. O meu cuspe foi o grande gesto, o grande grito e o grande marco de que alguma coisa deveria Basta. ser feita. E não era, foi o contrário. O cuspe não era para eleger, foi dizer assim, aqui nós temos um possível presidente da República fascista que tem que ser detido. O contexto era a votação, Da Dilma. E ele dedicou o voto ao torturador. Putz, a Ustra, é verdade. A Ustra. Então, ao contrário. Então, eu disse pra ele, olha, quando eu estava nas ruas de Alagoinhas com uma vara de algodão doce vendendo aos 10 anos, Bolsonaro já estava nas páginas da Veja como terrorista, expulso do exército. Então não me venham botar na minha conta um sujeito que já estava na política defendendo esse fascismo. Não dá pra jogar na sua conta de maneira alguma. Como joga na conta do CQC também. Não é isso, né? É um conjunto de coisas. Mas tem um elemento interessante aí, que é assim, como ele entra na política nacional. Porque o fato dele entrar como um sujeito caricato que só pode rir, Exato. que parece uma piada, Sim. que é só como uma o Marçal hoje em dia. Exatamente. Quer dizer, isso é muito interessante, porque todo fascista entra assim. É mesmo? Todo tem esse ridículo político. Não, mas aqui no Brasil, fora Não, também. fora também, todos eles eram um pouco assim. Mas Hitler Hitler era um panaca, um palermo Sério? automobilístico, sim. Adorno tem um texto muito interessante onde ele fala que o líder fascista é uma mistura de barbeiro de subúrbio e King Kong. Mas por quê? Porque ele tem que ter esse jeito assim, meio parece com todo mundo. O tio do pavê. Mas e o King Kong seria o quê? E essa imagem de onipotência. Ah, tá. Exatamente. Então você mistura O barbeiro é porque é o legalzão, todo mundo tio do conhece, pavê. tio. Aquele Entendi. que diz aquelas platitudes, que repete os clichês. O da arroba lá. A pessoa que diz os clichês, todo mundo Sei, tem uma sei. pessoa, sabe? Uma pessoa que não tem conhecimento, tá? Que sabe. Sei, claro. Mas repete esses clichês. Uma Vamos ter um mistura de tio, palhaço e general. Uma palhaço e general. Você tem que ter esse junto. Tá. Berlusconi era assim, o Trump. Trump é assim. Não, o Trump total. Milley é assim. O Hitler era assim. Então, o Hitler eu não Mussolini era sabia assim. que tinha Até esse lado. mesmo Franco tinha um apelido de La Paca. Até mesmo Franco era um pouco assim. Todos eles assim. E todos emergiram em contextos de crise. Isso Crise sim. econômica, uma certa indignação generalizada, uma certa, como dizer, ansiedade gerada por uma falta de controle sobre o futuro. Porque eu diria, um dos elementos fundamentais do autoritarismo é assim, eu sei quando a lei é para valer e quando não é. Assim, eu, que sou enunciador da lei, eu que vou decidir se a lei está valendo ou se não está valendo. Certo? Quer dizer, é o enunciador que vai falar, olha, isso é só brincadeira, isso não é brincadeira. Então você sempre está jogando entre o sério e o não sério. A todo momento você está vendo, o sujeito faz uma coisa que você fala, não é possível que a gente vai aceitar. Não, mas isso era só uma brincadeira. Não, isso era só uma coisa para não ser levada a sério. Então, assim, o poder decide o que é sério e o que não é. Então, e esse é um elemento muito importante porque ele te deixa completamente vulnerável. Totalmente. Você não sabe em momento algum quando a lei está valendo e quando ela não está valendo. O poder soberano decide quando a lei está valendo. Por exemplo, eu sempre recusei a ir nos lugares, né? Eu só estava com ele na Câmara porque não tinha como, né? Porque ele foi para todas as comissões em que eu estava. Ele se inscreveu nas mesmas comissões e fazia aquele bullying, aquele horror contra mim. E aí eu recebi vários convites de programas de televisão para fazer debates com ele. Eu dizia, eu não vou fazer o debate. Como eu nunca aceitei fazer debate com ninguém rebaixado, não vou fazer isso. Então eu dizia, não vou. O que vocês estão fazendo seria eu convidar um sobrevivente do Holocausto nazista e um nazista para dar seus dois pontos de vista, como se houvesse equivalência entre esses dois pontos de vista. Né? É como pegar alguém, um membro do governo Netanyahu e uma vítima, uma mãe palestina que perdeu os filhos e botá-los para cada um dar a sua opinião como se elas equivalessem. Não era. Então eu nunca aceitei. A Rádio Globo me convidou para uma entrevista. E durante a entrevista, o apresentador colocou Bolsonaro no ar. Você não sabia? Eu não sabia. Colocou Remotamente. o cara no ar remotamente. E aí? O que eu fiz? Eu bati o telefone na hora. Falei pra ele, o que você fez? A desonestidade intelectual. Eu falei, eu não falo com esse sujeito fora da Câmara. Inclusive temos alguém na linha aí, né? Vamos lá. Eduardo Bolsonaro está na linha. Tá pronto pra entrar. Então, assim, eu nunca aceitei justamente por isso, porque esse espaço não se compartilha a merda. Sabe? E porque ela quando ela tá no ventilador, ela se espalha. E tem gente que se compraz na merda.
Né? Então, quando eu via, e aí, nesse sentido, não é culpa do CQC, mas o CQC, de certa forma, naturalizou, ao transformar em piada, coisas que não poderiam ser ditas, né? Não poderiam ser ditas na televisão. E passaram a ser ditas, e aí vai movendo as fronteiras, e vai identificando, e a pessoa vai dizendo, poxa, isso que eu pensava no privado, né? A piada racista, né? Preto quando não caga na entrada, caga na saída. Essa piada que a pessoa contava com vergonha, ela passou a contar mais abertamente. E passou a contar com orgulho. Ela passou a falar dos homossexuais de maneira violenta, com orgulho. E foi movendo essas linhas vermelhas, essas bandeiras de perigo, para falar que usar uma expressão da Margaret Atwood, a autora do Conto da Aia. Essas bandeiras de perigo, elas foram sendo movidas, e movidas pela imprensa, que foi naturalizando e dando espaço para essa pessoa. Mas não é melhor a gente deixar essas pessoas falarem e a gente falar, olha que absurdo que ele tá falando, do que calar essas pessoas? Eu não sou a favor de que cale elas, mas eu sou a favor de uma responsabilidade editorial. Certo? Eu sou a favor. Você não... Porque teve essa discussão em relação ao Marçal aqui, não sei se você acompanhou também. Pô, olha... de ele participar ou não dos debates, porque ele era o moleque na sala, fazia... Deixa eu fazer uma pergunta. Se uma pessoa que perpetra um massacre e mate 10 pessoas num tiroteio ao mesmo tempo, você daria um espaço para essa pessoa? Claro que não, de maneira alguma. Seja pelo delírio psicótico ou não, seja pela frieza psicopática dela. Olha, mas... Não, mas a questão que eu tô colocando é assim, o Marçal era candidato, ele tinha um eleitorado e todas as televisões estavam nessa discussão. Chamamos ele pro debate ou não? Sendo que ele representava... Assim, a melhor maneira de responder a sua questão é sim e não. Porque a questão ela não é simples. Sim, porque... Sim, porque, por exemplo, se o sujeito chega e faz apologia à tortura, defende um torturador... Certo? Isso é inaceitável. Exato. Isso é um crime. É. Então, aí você não pode deixar falar, você tem que punir, criminalizar. Exato. Não é só uma coisa assim, eu tenho uma opinião de que, afinal de contas, o Ustra era uma pessoa muito interessante. Não, ou como o Marçal inventou uma mentira do Boulos. Bem, então, esse é um caso claro. Agora, tem um outro lado que seria interessante, que é entender, mas por que essa opinião se tornou necessária na política brasileira? Por que certos setores, certo, que defendem uma certa forma de sociedade brasileira, setores da economia nacional, acharam que esse era o momento de permitir que esse tipo de opinião começasse a circular? Por que ela ficou necessária? Sim. Por quê? O que ela produz? O que ela produz quando essa opinião começa a circular? Ela vai produzindo, entre outras coisas, acho que o Jean está colocando uma coisa interessante. Ele já colocou. Que ela vai produzir uma sociedade completamente sem nenhuma solidariedade. Certo? Onde o sujeito que está minorizado, ele é visto como um entrave, como uma coisa. Eu não preciso proteger, eu não preciso ouvir a violência. Não, porque, afinal de contas, a gente está numa sociedade onde, em última instância, é cada um por si. É uma sociedade que vai estabelecendo a indiferença como seu afeto central. Vai estabelecendo a dessensibilização como seu afeto central. É importante que alguém como Bolsonaro circule falando isso, para que essa sociedade se torne assim. Agora, a questão, ainda, o que eu acho fundamental é por que essa sociedade baseada na indiferença se torna tão necessária? Qual é o horizonte econômico que precisa dessa indiferença? Certo? Quer dizer, a gente está pensando numa sociedade onde é possível você estabelecer estruturas de solidariedade que você consegue colocar todo mundo, ou se a gente chegou numa situação onde não há mais sociedade para todos. Não tem sociedade para todo mundo. Tanto vai ter gente que vai ter que sair, vai ter que ser expulsa, vai ter que ser eliminada de todas as formas. Eu acho que o que eles vendem, na verdade, é isso. Não tem sociedade para todo mundo. Isso aqui é uma guerra. Entendeu? E na guerra vai ter uma parte só que vai sobreviver. E a gente sabe, a gente está no horizonte global onde isso fica cada vez mais explícito. Pega as crises que a gente está hoje em dia. Essas crises não estão aí para serem superadas. Essas crises não se superam mais. Ninguém vai conseguir superar a crise ecológica, pelo menos não no sistema capitalista que a gente conhece. Porque o sistema, ele produziu a crise. E quando você coloca a crise na frente do sistema, ele não para. Ele continua, ele acelera. O pessoal parou de desmatar porque a gente começou a ver quais as consequências climáticas. Parou as queimadas? Não parou, você só acelerou. Exato. Você só acelerou. Então, para um horizonte como esse... É pessimismo. É um pensamento pessimista, mas é uma certa lucidez. Mas o que a gente faz? Tem saída. Qual que é a saída? A primeira coisa, nomeie as coisas como elas são. Acho a primeira coisa. Você tem que dar um nome exato para as coisas. Exato. E descrever as coisas exatamente como são. Eu não acho que é pessimista, porque
Porque eu nem sei o que é pessimismo. Eu não tenho nem ideia do que isso significa. Não, Porque- essa coisa de, é assim, vai ser mas assim, não é e não assim. tem o que fazer. Não, tem o que fazer. Você entendeu a minha visão? Eu entendi a sua angústia. E essa angústia às vezes me assalta também, porque o que Vladimir fala... Porque o capitalismo, ele vai continuar querendo lucro O diagnóstico dele é muito preciso, é isso mesmo. Não, Mas eu acho que eu não estou discutindo o diagnóstico, eu estou discutindo o que a gente Claro. faz. Então, assim, aí entra uma